A Anvisa recebeu hoje o pedido de uso emergencial para liberar a Coronavac. A notícia de que a vacina produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo alcança eficiência de 100% para evitar casos graves e mortes por coronavírus provoca ânimo, né? E para saber como é que está a expectativa de Goiás para receber as doses das vacinas aprovadas, eu converso agora com o secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino. Boa tarde, bem-vindo ao TBC1, secretário. Boa tarde, é isso aí. A gente começou o dia com boa notícia, né? Desse pedido de registro da Coronavac. E a Coronavac evidenciou mais de 70% de eficácia. Pois é, e essa questão também do 100% em evitar, né, casos graves e mortes também dá um alívio, né? A gente saber que a gente pode chegar realmente num patamar assim de sonho, né? A gente não quer ver ninguém morrendo mais ou ficando hospitalizado por conta dessa doença, né? Com certeza, dentro de 6 pessoas, apenas 22 terem a doença e na sua forma leve, para a gente é um ânimo, é uma segurança, é um horizonte muito bom. E outra coisa muito boa que o ministro da Saúde deixou claro, Michele, é que o Ministério vai adquirir todas as doses do Butantan e distribuir aos estados, evitando assim qualquer possível distorção entre cidades e estados. Então, será pelo Programa Nacional de Imunização. A medida provisória foi assinada ontem, publicada edição extra no Diário Oficial. E hoje, provavelmente, a Fiocruz, que também receberemos no Brasil 2 milhões de doses ainda em janeiro, segundo o ministro. Ontem, a presidente da Fiocruz me telefonou e informou que hoje à tarde, provavelmente, eles também vão entrar com pedido de registro emergencial. Bom, que maravilha. Me parece que são 100 milhões da Coronavac, pelo que falaram até agora. Quanto que Goiás deve receber dessas vacinas, secretário? Tanto da Coronavac quanto com relação às outras. Qual que é a estimativa que a gente tem aí? Goiás recebe aproximadamente 7% de tudo que é anunciado nacionalmente. Essa é a nossa proporcionalidade em relação a outros estados, de forma que, sendo 100 milhões, 7 milhões estaria para Goiás, ou seja, praticamente a cobertura integral da população. Deixando claro que esses 100 milhões não é de uma vez, é por remessas, é fracionado, certo, como acontece com toda e qualquer vacina. Certo. E como é que está o nosso plano de vacinação? A gente teve alguma modificação essa semana? Ainda já está pronto? Está quase? A vacinação deve começar de fato no começo de fevereiro? A gente já tem algo mais delineado aí para a população ficar por dentro? Nosso plano está prontinho. Ele prevê todas as etapas, né, prevê a parte de treinamento também, de entrada e saída das doses, de distribuição, de armazenamento, de aplicação, a farmacovigilância que a gente chama, que é os efeitos posteriormente de aplicado, enfim, tá redondinho, só esperando a data do Ministério para a gente começar. Já discutimos no COI, né? Municípios também já discutiram conosco e na segunda-feira à tarde apresentaremos para todos os 246 municípios para que todos falem a mesma linguagem e transmitamos à população a segurança necessária ao lidar com este assunto. Só para a gente relembrar, o primeiro grupo vai ser de quem? Olha, o Ministério está fazendo os últimos ajustes. Como essa primeira fase é evitando óbitos e não necessariamente a disseminação, idosos e profissionais de saúde sempre estão na prioridade. O Ministério ainda está estratificando a questão de idades e acho que daqui para segunda-feira ele deve nos posicionar em relação a isso. Mas idosos e profissionais de saúde são prioritários, né, nessa fase inicial. É necessário, a gente entende mesmo. Agora, o resto da população também está ansiosa, secretário. Tem uma previsão de, a partir do momento que terminar de vacinar esses grupos prioritários, quando o restante da população deve começar a receber a vacina? Ainda dá para ser nesse primeiro semestre? Olha, a expectativa é que sim, que a gente comece a vacinar os demais grupos ainda esse semestre. Vai depender muito da chegada. Ontem, a presidente da Anvisa tinha uma previsão inicial de 15 milhões de doses, depois 15. Ela falou que a primeira remessa
da Fiocruz, né, de fevereiro, será de 4,6 milhões, a segunda de 20 milhões e a terceira de 26. Então, os 2 primeiros meses são meses que tem um quantitativo um pouco menor, mas a partir do terceiro mês deve acelerar muito, porque tem a da Fiocruz, né, da AstraZeneca, a do Instituto Butantan, e aí depois entram as demais também. Então, acredito, a expectativa é uma expectativa boa, nós estamos todos muito ansiosos, é normal isso a população ter, mas certamente o ano de 2021 será um ano vitorioso e vamos passar ele o ano inteirinho vacinando a população. Certo. O senhor falou na nossa entrevista na semana passada que nós já temos as seringas para vacinar os grupos prioritários. E para o restante da população, a gente tem condições de estar conseguindo em tempo hábil aí essas seringas, já que a gente viu que o governo federal estava com dificuldade na aquisição das mesmas, alegando inclusive que houve um aumento no preço, assim que demonstrou o interesse e a necessidade pela compra, né? Que os fabricantes teriam aumentado os preços. Como é que está essa questão? Na verdade, nós temos bem mais do que do grupo prioritário. O grupo prioritário, a gente está falando mais ou menos de 1,5 milhão, 1 milhão e 800 mil pessoas, né? O quantitativo do que nós fizemos aquisição perfaz uma totalidade de 3 milhões e 800. É mais da metade da população do estado de Goiás, né? Como não há, até o momento, nenhum teste em crianças, gestantes, então tem alguns grupos aí que não estão previstos a vacinação ao longo de 2021. A gente precisa primeiro da pesquisa em crianças e esses outros grupos, mas os grupos prioritários e alguns outros não prioritários, mas que estão sendo testados, ao longo de 2021, certamente nós teremos insumo suficiente para vacinar a população goiana. Tá certo. Agora, para a gente encerrar, secretário, tem uma novidade para a gente compartilhar com a população. É um projeto aí de reabilitação pós-Covid. Conta para a gente como é que isso deve funcionar, por gentileza. Justamente, a Secretaria de Estado da Saúde, né, através da nossa Escola de Saúde de Goiás, né, fez esse projeto e estamos em desenvolvimento chamado Reabilita Goiás. É um projeto de apoio, treinamento para os 246 municípios, focado nas unidades básicas de saúde, de forma que um programa de 8 semanas, que ele antes disso, se faz uma triagem pela nossa central, via telefone. Aí na unidade básica de saúde, o paciente também preenche um questionário, né, mais robusto para que o paciente seja triado. E aí começa, se ele atingir um determinado score, determinada pontuação, começa a reabilitação de acordo com a necessidade do paciente. Uma reabilitação aí de 8 semanas. Foram várias pessoas, fisioterapeutas, médicos, envolvidos na construção desse programa. Já iniciamos ele de forma piloto em Umas e vamos expandir para todos os municípios. Não, muito importante essa iniciativa, tendo em vista que a gente sabe que muitas pessoas realmente ficam com algumas sequelas, reclamam de dificuldades físicas e psicológicas depois dessa doença. Então, parabéns pela iniciativa, obrigado por participar conosco, secretário. Uma ótima tarde. Muito obrigado, bom trabalho.